Viúva, de 63 anos, chocou a cidade ao se ajoelhar para pedir casamento ao seu trabalhador pobre. Uma viúva de 63 anos, dona de terras e respeitada por toda a província de Castilla e León, anunciou na praça da vila que dividiria sua propriedade em partes iguais com o meeiro que trabalhava suas terras, e que se casaria com ele, deserdando os 3 filhos que a acusavam de ter perdido a razão. O escândalo não foi a partilha das terras, mas o fato de aquela mulher, que durante 50 anos mandara em homens, cavalos e colheitas, ter se ajoelhado diante de um trabalhador rural analfabeto e pedido sua mão em casamento, invertendo todas as leis de Deus e dos homens. Essa história aconteceu em Salamanca, na região de Castilla e León, Espanha, no ano de 1925, quando a ditadura de Primo de Rivera tentava modernizar o país, enquanto o campo ainda vivia sob as mesmas leis feudais de séculos atrás. Se esta história tocar seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais narrativas de coragem, amor e dignidade que desafiam todas as convenções sociais. Dona Inés Maria del Socorro Valderrama e Montero tinha 63 anos, altura de 1,65 m, alta para uma mulher da sua geração, corpo ainda forte de ombros largos e costas retas, apesar das décadas de trabalho supervisionando as terras, cabelos completamente brancos presos num coque severo no alto da cabeça e olhos negros como azeitonas de Jaén, profundos e penetrantes, que faziam os homens baixarem o olhar quando ela falava. Sua pele era morena, curtida pelo sol castelhano que queimava sem piedade no verão, e pelo vento gelado que cortava como faca no inverno. Tinha mãos grandes, de dedos longos e fortes, mãos que sabiam segurar rédeas de cavalos, manejar a foice na colheita e apontar o dedo quando dava ordens. Vestia sempre de preto, luto perpétuo desde que Dom Rodrigo morrera em 1899, 26 anos antes, com vestidos de lã grossa no inverno e algodão pesado no verão, sempre com mangas compridas até os pulsos e gola alta até o queixo, como mandava a decência. Usava um chale negro de lã sobre os ombros, mesmo no calor, e botinas de couro preto sempre impecavelmente limpas, apesar de caminhar pelos campos de trigo, cevada e centeio todos os dias, inspecionando cada palmo de terra como um general inspeciona suas tropas. A finca de Luz Valderrama estendia-se por 500 hectares de planície ondulada, terra vermelha e fértil, onde cresciam cereais, oliveiras centenárias, vinhedos e, mais perto da casa principal, hortas de vegetais e pomares de macieiras, pereiras e figueiras. A casa era de pedra castelhana, 2 andares, telhado de telha vermelha, janelas com grades de ferro forjado e uma varanda com colunas de onde se via toda a propriedade até o horizonte. No interior, móveis de carvalho escuro, tapetes de lã tecidos à mão, paredes cobertas de retratos a óleo dos antepassados Valderrama, todos com o mesmo olhar severo e a mesma boca fina e apertada, e uma capela privada onde Dona Inés rezava o rosário todas as manhãs às 5 horas, antes do amanhecer. Sua rotina começava com o sino da capela. Levantava-se da cama de dossel de madeira escura, vestia-se sozinha, recusava criadas para ajudá-la. Dizia que mulher que não se vestia sozinha não era mulher. Descia as escadas de pedra cujos degraus rangiam sob seus passos firmes. Entrava na capela que cheirava a incenso e cera de vela, e rezava durante meia hora. Depois, ia à cozinha, onde a cozinheira, Rosário, já preparava o café preto e forte, pão de centeio torrado com azeite de oliva e sal grosso, e às vezes um ovo cozido. Comia rápido, em silêncio, e saía para os campos. Inspecionava tudo: as plantações, os celeiros, os estábulos, a adega onde fermentava o vinho, o lagar onde prensavam as azeitonas. Conversava com os trabalhadores, 12 homens fixos e mais 20 sazonais durante a colheita. Perguntava sobre as famílias, sobre a saúde, sobre as necessidades. Pagava em dia, pagava justo, não generoso, mas justo, e exigia trabalho honesto em troca. Ninguém a enganava, ninguém ousava. Dom Rodrigo Valderrama havia morrido de pneumonia no inverno de 1899, aos 48 anos, deixando Inés viúva aos 37, com 3 filhos adultos: Rafael, de 23, Tomás, de 21,
e Carmen, de 19. O testamento, lido pelo tabelião na sala de estar diante de toda a família, nomeava Inés como administradora vitalícia da finca, com os filhos herdando apenas após sua morte. Foi um choque. Dom Rodrigo sempre fora conhecido por sua rigidez patriarcal, mas surpreendeu a todos ao reconhecer, no leito de morte, que Inés era quem realmente entendia da terra, quem negociava os preços do trigo no mercado de Salamanca, quem sabia quando plantar e quando colher. Os filhos, especialmente Rafael, o mais velho, protestaram. Queriam dividir as terras imediatamente, cada um gerindo sua parte. Inés recusou. Vosso pai confiou em mim. Vou honrar essa confiança. Quando eu morrer, dividam como quiserem, mas enquanto eu viver, a finca permanece una. Rafael foi embora, furioso, para Madrid, onde tentou fazer fortuna no comércio, e faliu em 3 anos. Tomás casou-se com a filha de um comerciante de Valladolid, e foi morar lá, visitando apenas no Natal. Carmen casou-se com um advogado de Salamanca e também saiu. Inés ficou sozinha na casa grande, administrando as terras com mão de ferro. Mas a solidão era profunda. Dom Rodrigo nunca fora amoroso. Casamento arranjado entre famílias como era costume. Mas era presença, era conversa à noite, era alguém ao lado na cama quando os lobos uivavam na serra. Depois que ele morreu, Inés descobriu o que era silêncio absoluto. A casa enorme, vazia, ecoando apenas seus próprios passos. Compensava com trabalho, trabalho sem fim. Acordava antes do sol, dormia tarde, supervisionava tudo, decidia tudo, controlava tudo. E durante 26 anos, funcionou. A finca prosperou, mas Inés encolheu. Não fisicamente, o corpo permanecia forte, mas por dentro, secou como terra sem água. Foi numa manhã de março, quando o frio ainda mordia, e o sol nascente pintava os campos de dourado pálido, que o velho Esteban, capataz da finca há 40 anos, bateu à porta da casa grande com o chapéu na mão e expressão preocupada. Senhora Inés, preciso falar com a senhora. Inés estava tomando café na cozinha. Rosário lhe servira pão quente. Entre, Esteban. Que aconteceu? É o Julián, senhora. O meeiro da parcela do norte. Está doente. Muito doente. Não consegue levantar da cama. A mulher mandou chamar o médico, mas não há dinheiro para pagar. Inés franziu o senho. Julián Morales era meeiro da finca há 15 anos. Trabalhava duro, pagava a renda em dia. Nunca dera problemas. Que doença é? Dizem que é o coração, senhora, que não aguenta mais o trabalho pesado. Tem 65 anos, já não é moço. E a colheita? Vai se perder, senhora. Julián tem 20 hectares plantados de trigo. Se não colher agora em abril, perde tudo. E ele não tem filhos para ajudar. A mulher é velha também. Inés ficou em silêncio, pensando. Perder 20 hectares de trigo era perder dinheiro, muito dinheiro. Conhece alguém que possa assumir as terras do Julián, temporariamente até ele se recuperar? Esteban hesitou, girou o chapéu nas mãos. Conheço um homem, senhora, bom trabalhador, honesto, viúvo, sem família. Trabalhava numa finca em Zamora, mas o patrão morreu e os filhos venderam as terras. Ele está procurando trabalho. Nome? Mateu Sandoval. Idade? 62, 63 anos, mais ou menos. Inés ergueu as sobrancelhas. É velho, mas é forte, senhora, e sabe o que faz. Trabalhou a vida inteira na terra. Traga-o amanhã. Quero conhecê-lo. No dia seguinte, ao meio-dia, quando o sol estava alto e quente, Esteban trouxe Mateu Sandoval. Inés estava na varanda, revisando os livros de contabilidade da finca. Levantou os olhos quando ouviu os passos na escada de pedra. Mateu Sandoval era alto, 1,78 m, talvez mais. Magro, mas de ombros largos que sugeriam força, cabelos completamente brancos cortados curtos, rosto anguloso de maçãs salientes e queixo forte coberto por barba de 3 dias também branca, olhos castanho claros, quase mel, que olhavam direto sem baixar, e pele queimada de sol, marcada por rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Vestia calça de lona remendada nos joelhos, camisa de algodão cru com mangas enroladas até os cotovelos, mostrando antebraços musculosos e cobertos de pelos grisalhos, suspensórios de couro gasto e botas de couro rachado cobertas de barro seco. Tinha mãos enormes, calejadas, com cicatrizes nas articulações, mãos de quem segurou arado, foice e enxada durante décadas. Bom dia, senhora, disse ele com voz grave e rouca, sotaque da região de Zamora. Não tirou o boné, não tinha boné, não baixou os olhos, olhou direto para ela. Inés sentiu algo estranho, uma pontada no estômago. Não era medo, não era raiva, era
Curiosidade. Bom dia, Mateus Sandoval. Esteban me disse que procura trabalho. Sim, senhora. Trabalhou como meeiro? Trabalhei. 35 anos na finca de Dom Alfonso, em Zamora. Ele morreu, os filhos venderam. Fiquei sem terra. Por que não ficou com os novos donos? Não quiseram meeiros velhos. Preferiram contratar jovens. Inés estudou-o. Não havia amargura na voz dele. Apenas fato. Tem referências? Mateu tirou do bolso da calça um papel dobrado e amarelado. Entregou a Inés. Era uma carta de recomendação do falecido Dom Alfonso, datada de 2 anos antes, atestando que Mateus Sandoval era trabalhador honesto, pontual, competente e que recomendava seus serviços sem reservas. Inés dobrou o papel, devolveu. Julián Morales, meu meeiro, está doente. Não pode trabalhar. Preciso de alguém para assumir as terras dele temporariamente. 20 hectares. Trigo já plantado, pronto para colher em abril. Você assume? Assumo. Condições. Metade da colheita para você, metade para mim. Você fornece ferramentas e sementes. Eu forneço a terra e a casa. Aceita? Aceito. Quando pode começar? Hoje. Inés quase sorriu. Quase. Comece amanhã. Esteban vai mostrar a casa e as terras. Mateu inclinou a cabeça. Virou-se para ir embora. Mateu, chamou Inés. Ele parou, virou-se. Bem-vindo à finca de Los Valderrama. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e foi embora. Passos firmes, costas retas. Inés ficou olhando até ele desaparecer na curva do caminho e percebeu com estranheza que seu coração batia mais rápido do que devia. Mateu assumiu as terras de Julián. Mudou-se para a pequena casa de pedra e adobe de 2 cômodos, com telhado de palha, chão de terra batida, lareira de pedra e uma cama de ferro rangente. Não reclamou, limpou, consertou o que estava quebrado e começou a trabalhar. Inés, que sempre inspecionava todas as parcelas da finca, começou a passar mais tempo nos 20 hectares de Mateu. Observava de longe, do alto da colina, vendo-o arar a terra com o cavalo velho e o arado de ferro, os músculos dos braços se contraindo a cada puxada, o suor manchando a camisa. Observava-o plantar, semear, regar. Observava a maneira como tratava o cavalo, com gentileza, falando baixo, acariciando o focinho do animal. Nunca vira homem tratar animal daquele jeito. Dom Rodrigo batia nos cavalos quando não obedeciam. Os trabalhadores também, mas Mateu não. Mateu falava, como se o cavalo entendesse. Após 3 semanas, numa tarde de abril, quando o calor começava a apertar, Inés desceu a colina e caminhou até onde Mateu trabalhava, cavando uma vala de irrigação. Como vão as terras? Perguntou ela, parando a 3 passos de distância. Mateu parou de cavar, enxugou o suor da testa com o dorso da mão. Vão bem, senhora. A terra é boa. Vai dar boa colheita. Precisa de algo? Não, senhora. Tenho tudo. Silêncio. Inés devia ir embora, mas não ia. Onde está sua família, Mateu? Ele hesitou, cravou a pá na terra. Morreu, senhora. Minha esposa Ana morreu de tifo faz 5 anos. Meu filho, o único, morreu na Guerra de Marrocos em 1921. Inés sentiu o peito apertar. Sinto muito. Deus quis assim. E você? Nunca pensou em casar de novo? Mateu olhou para ela, os olhos mel fixos nos dela. Pensei, mas não encontrei ninguém. E talvez seja tarde demais. Tarde por quê? Porque já sou velho, senhora. Não tenho nada para oferecer. Só trabalho e silêncio. Inés não soube o que responder. Despediu-se e voltou para a casa grande. Mas aquela noite, deitada na cama enorme e vazia, pensou nas palavras dele. Trabalho e silêncio. Era exatamente o que ela tinha. E de repente, pela primeira vez em 26 anos, sentiu falta de ter alguém com quem compartilhar ambos. Em abril, começou a colheita do trigo. Mateu trabalhava desde o amanhecer até o anoitecer, cortando, amarrando, empilhando. Inés, seguindo a tradição da finca, mandava Rosário levar café e pão aos trabalhadores ao meio-dia. Mas numa manhã, Inés decidiu levar ela mesma. Preparou o café na cozinha grande, colocou o pão de centeio, queijo de cabra e azeitonas numa cesta de vime e caminhou até os campos de Mateu. Ele estava cortando trigo com a foice, movimentos ritmados e precisos. Quando viu Inés, parou, surpreso. Senhora, trouxe café. Mateu limpou as mãos na calça, aproximou-se. Inés espalhou uma manta no chão, na sombra de uma oliveira centenária. Serviu o café em canecas de estanho. Sentaram-se, lado a lado, em silêncio no início. O único som era o vento nas folhas, o canto das cigarras,
o zumbido distante das abelhas. Como está Julian? Perguntou Mateu, mordendo um pedaço de pão com queijo. Melhor. O médico disse que pode voltar a trabalhar em agosto, mas leve. Então vou embora em agosto. Inés sentiu algo cair dentro dela. Não precisa. Posso arranjar outras terras para você. Tenho parcelas que preciso arrendar. Mateu olhou para ela, estudou seu rosto. Por que faria isso, senhora? Porque é bom trabalhador. E por quê? Hesitou. Porque gosto da sua companhia. As palavras saíram antes que pudesse impedir. Mateu ficou imóvel. Senhora, a senhora é a patroa. Eu sou trabalhador. Não é certo. Não é certo o quê? Conversar? Tomar café? Somos dois velhos, Mateu. Dois velhos sozinhos. Qual o mal em conversarmos? Mateu baixou os olhos, apertou a caneca entre as mãos. As pessoas vão falar, senhora. Deixa falarem. Mas Inés sabia que ele tinha razão. E isso a irritava. 3 meses depois. Maio, junho, julho. Inés continuou levando café a Mateu. Não todos os dias, seria escandaloso, mas 2, 3 vezes por semana. Sentavam-se sob a oliveira, conversavam. Ele contava sobre a infância em Zamora, filho de meeiros também, que aprendera a trabalhar a terra aos 6 anos, segurando a mão do pai no arado. Contava sobre a esposa, Ana, que conhecera numa festa de colheita e que fora alegre e trabalhadora até a doença levar-lhe as forças. Contava sobre o filho, Miguel, que morrera aos 22 anos em combate no Rif e que escrevia cartas cheias de saudades e medo. Inés contava sobre a solidão da casa grande, sobre os filhos que a abandonaram, sobre as décadas administrando sozinha uma propriedade que todos diziam que mulher não sabia administrar. Contava sobre Dom Rodrigo, sobre o casamento sem amor, mas com respeito, sobre a dor silenciosa de não ter sido nunca tocada com ternura. Nunca? Perguntou Mateu com cuidado. Nunca. Meu marido me via como sócia, não como mulher. Mateu ficou em silêncio, depois disse baixo: Isso é triste, senhora. Toda mulher merece ser vista como mulher. Inés olhou para ele. Sentiu algo esquentar no peito. E você? Ana te via como homem? Via. Era a única que olhava para mim e via mais do que braços para trabalhar. Via, não sei, via eu. Inés entendeu, porque era exatamente isso que ela queria. Alguém que visse ela, não a proprietária, não a viúva respeitável, ela. Mas naquela noite sozinha no quarto, Inés teve seu primeiro momento de dúvida. Sentou-se diante do espelho de moldura dourada, olhou seu reflexo à luz do lampião, cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, mãos calejadas de trabalho. Estou enganando a mim mesma, murmurou. Sou velha. Ele é trabalhador da minha terra e isso não pode dar certo. Vou destruir tudo que construí. Minha reputação, minhas terras, minha dignidade. Mas então lembrou dos olhos mel de Mateu olhando para ela. Da voz dele dizendo: toda mulher merece ser vista como mulher. E a solidão da casa grande pareceu ainda mais pesada. Mas e se ele não sente nada? E se é apenas respeito de trabalhador por patroa? Inés apertou as mãos contra o peito. Tenho 63 anos. Não posso me arriscar a ser ridicularizada. Não agora. Não depois de provar a todos que mulher pode sim administrar terras. Dormiu mal aquela noite. E nas semanas seguintes, oscilava entre visitar Mateu nos campos e evitá-lo completamente. Foi inevitável. Rosário, a cozinheira, comentou com a filha, que era casada com o ferreiro da vila, que Dona Inés andava muito tempo nos campos do Meeiro Novo. A filha comentou com a vizinha, que comentou na praça do mercado. Em 2 semanas, toda Salamanca sabia. Dona Inés Valderrama, aos 63 anos, estava interessada em Mateu Sandoval, o meeiro pobre. O padre Anselmo, pároco da igreja de São Miguel, onde os Valderrama eram patronos há 3 gerações, apareceu na finca numa tarde de julho. Dona Inés, preciso falar com a senhora, em particular. Sentaram-se na sala de estar, sob os retratos severos dos antepassados. Dona Inés, chegaram aos meus ouvidos rumores preocupantes. Que rumores, padre? Que a senhora anda se encontrando com o meeiro Sandoval, sozinha, nos campos. Leva o café aos trabalhadores. É tradição da finca, mas não fica sentada conversando com eles. Não fica horas, e especialmente não com um homem só. Inés sentiu a raiva subir. Padre Anselmo, tenho 63 anos. Sou viúva há 26. Não preciso de permissão para conversar com quem eu quiser, mas precisa pensar na sua reputação, na honra da família Valderrama. O que seus filhos vão dizer? Meus filhos me abandonaram. Não se preocupam comigo. Por que eu deveria me preocupar
continuar com eles, porque são sua família e porque a senhora tem responsabilidades. A finca, as terras, os trabalhadores, tudo depende da sua respeitabilidade. Inés levantou-se, fria. Padre, agradeço sua preocupação, mas minha vida é minha. Boa tarde. O padre saiu furioso, e Inés soube que a guerra estava apenas começando. Mas depois que ele partiu, Inés desabou na cadeira tremendo. As palavras do padre ecoavam: reputação, honra, respeitabilidade. Eram palavras que a guiaram por 63 anos. Poderia realmente jogar tudo isso fora? Naquela tarde, quando deveria levar café a Mateu, ficou na casa grande. E no dia seguinte também. Mateu apareceu no terceiro dia, chapéu na mão. Senhora, fiz algo errado? Perguntou ele parado no pátio. Inés olhou pela janela, viu-o ali, vulnerável e preocupado. Não, Mateu, não fez nada errado. Então por quê? Porque tenho medo. As palavras saíram baixas, quase inaudíveis. Mateu deu um passo à frente. Medo de quê, senhora? De perder tudo, de ser ridicularizada, de destruir o que passei a vida construindo. Mateu ficou em silêncio por longo tempo. Depois disse: então não leve mais café. Eu entendo. A senhora tem razão em ter medo. Eu também tenho. E foi embora, deixando Inés com o coração apertado. Rafael, Tomás e Carmen chegaram juntos numa tarde de agosto, sem avisar. Invadiram a sala de estar como exército em território inimigo. Mãe, que escândalo é este? Gritou Rafael, o mais velho, gordo e vermelho de raiva. A cidade inteira fala. Nossa mãe se rebaixando com um trabalhador braçal. Inés estava sentada tranquila. Não me rebaixo. Converso. Conversa? Mãe, a senhora fica horas sozinha com ele. As pessoas estão dizendo coisas horríveis. Que coisas? Carmen, a filha, começou a chorar. Dizem que a senhora perdeu a cabeça, que está senil, que o homem quer roubar as terras. Inés olhou para os três. E vocês acreditam? Tomás, o do meio, mais contido, respondeu: Mãe, não acreditamos que a senhora esteja senil. Mas, por que ele, um homem sem nome, sem família, sem dinheiro? Porque ele me trata como pessoa, não como cofre de dinheiro. Rafael explodeu. Isso é ridículo, mãe, vou falar direto. Se a senhora continuar com isso, vamos entrar com ação judicial. Vamos pedir sua interdição por incapacidade mental. Vamos tirar a administração da finca das suas mãos. Inés levantou-se, alta e imponente. Tentem, mas saibam que vou lutar e vou ganhar, porque administro estas terras há 26 anos, porque triplicaram de valor, porque sou mais lúcida do que os três juntos, e se tentarem me tirar o que é meu, vou deserdá-los. Vou deixar tudo para a caridade, nada para vocês. Os três ficaram pálidos. A senhora não faria isso. Faria. Testem-me. Saíram, batendo portas. Inés tremeu a noite inteira, mas não chorou. Sentou-se na mesa da cozinha, com Rosário preparando chá de camomila em silêncio. Rosário, estou fazendo a coisa certa? Perguntou Inés finalmente. A velha cozinheira, que trabalhava na finca desde antes de Dom Rodrigo morrer, sentou-se ao lado dela. Senhora, vi a senhora passar 26 anos sozinha nesta casa. Vi a senhora trabalhar até as mãos sangrarem. Vi a senhora chorar sozinha quando pensava que ninguém via. E nestas últimas semanas, pela primeira vez, vi a senhora sorrir. Sorrir de verdade. Então sim, acho que está fazendo a coisa certa. Inés segurou a mão calejada de Rosário. Mas e se ele não sente o mesmo? E se estou me iludindo? Então pelo menos tentou. E isso já é mais do que passou fazendo nos últimos 26 anos. No domingo seguinte, dia de mercado na praça de Salamanca, Inés acordou com uma certeza. Estava cansada de medo, cansada de se esconder, cansada de viver pela opinião dos outros. Vestiu seu melhor vestido preto, prendeu o chale com um broche de prata e foi à praça. Pediu permissão ao prefeito, Dom Esteban Ruiz, para fazer um anúncio público. Ele, curioso e nervoso, cedeu. Às 10 da manhã, quando a praça estava lotada, vendedores de frutas, queijos, pães, mulheres comprando, crianças correndo entre as pernas dos adultos, Inés subiu nos degraus da fonte central e gritou: Escutem todos, meu nome é Dona Inés Valderrama. Sou viúva, tenho 63 anos e durante 26 anos administrei sozinha a finca de Los Valderrama. Triplicou de valor. Todos aqui sabem. A praça silenciou. Todos olhavam. Chegou aos meus ouvidos que estão falando de mim, dizendo que perdi a razão, que me apaixonei por um trabalhador,
que é escândalo, pois vim aqui dizer a verdade. Sim, gosto de Mateus Sandoval, gosto da companhia dele, gosto de conversar com ele. E se isso é crime, então sou culpada. Mas vocês que me julgam, pergunto, qual o crime? Ele me trata com respeito. Não quer meu dinheiro, já recusei oferecer. Não quer minhas terras, já recusei dar. Quer apenas companhia, como eu. E se vocês acham que amor, respeito e companhia são menores do que dinheiro e sobrenome, então vivem num mundo que não reconheço. Meus filhos me ameaçam, o padre me condena, os vizinhos fofocam, mas eu, Inés Valderrama, digo, não me importo. Vou viver os anos que me restam com dignidade e com quem me faz feliz. E se isso destrói minha reputação, que seja. Prefiro felicidade com desonra do que respeitabilidade com solidão. Desceu os degraus. Silêncio absoluto. Então, uma mulher começou a aplaudir. Era Dona Teresa, viúva de carpinteiro, que vivia de lavar roupa. Depois outra, depois outra. As mulheres pobres, as trabalhadoras, as lavadeiras e costureiras aplaudiram. Os homens ficaram em silêncio. Inés caminhou pela praça de cabeça erguida e foi direto até a casa de Mateu. Semanas de pressão, mas o que Inés não previu foi o peso das semanas seguintes. Na segunda-feira, 3 trabalhadores sazonais pediram demissão, dizendo que as esposas não permitiriam que trabalhassem numa propriedade de má reputação. Na terça, o comerciante de Salamanca, que sempre comprava o trigo da finca, mandou recado que não compraria mais. Na quarta, o padre Anselmo anunciou do púlpito que a família Valderrama não era mais bem-vinda na igreja de São Miguel. Rosário contou tudo isso a Inés enquanto preparavam o jantar. Senhora, está ficando difícil. As pessoas na vila não querem mais vender para nós. Tive que ir até a vila vizinha para comprar farinha hoje. Inés apertou os punhos. Então vamos comprar na vila vizinha. Não vou ceder. Mas à noite, sozinha no quarto, chorou pela primeira vez. Estava perdendo tudo mesmo. Trabalhadores, clientes, a igreja, a comunidade, e nem sabia se Mateu sentia o mesmo por ela. Na manhã seguinte foi até a casa dele. Mateu estava consertando a porta da casa quando Inés chegou. Levantou-se surpreso. Senhora, Inés parou diante dele, ofegante da caminhada rápida. Mateu, acabei de anunciar na praça que gosto de você, que vou desafiar meus filhos, o padre, toda a sociedade. Mas preciso saber uma coisa. Você sente algo por mim? Mateu ficou pálido e deu 3 passos para trás. Senhora, diga a verdade. Só isso. Ele virou de costas, as mãos tremendo. Não posso dizer. Por que não? Mateu girou os olhos ardendo. Porque sou nada. Senhora, a senhora tem 500 hectares de terra, casa de pedra, nome respeitado há gerações. Eu tenho o quê? Estas mãos calejadas, esta roupa remendada. Não sei ler, não sei escrever, durmo num colchão de palha em casa de 2 cômodos. Como posso olhar para a senhora e pensar que mereço qualquer coisa além de trabalhar sua terra e baixar a cabeça quando passa? Inés deu um passo à frente. Mateu, não! Ele levantou a mão, impedindo que se aproximasse. A senhora não entende. Passei 62 anos sabendo meu lugar. 62 anos aprendendo que homens como eu não olham para mulheres como a senhora. E de repente a senhora vem e diz que gosta de mim. E eu não sei o que fazer com isso. Porque sim, sinto desde o primeiro dia. Mas sentir não muda quem eu sou. Não muda que sou trabalhador e a senhora é patroa. Não muda que vão nos destruir. Silêncio. Apenas o vento nas oliveiras. Inés sentiu lágrimas descerem. Mateu, escuta, eles já estão nos destruindo. Perdi trabalhadores. Perdi clientes, perdi a igreja, vou perder os filhos no tribunal. Já estou sendo destruída. A única coisa que ainda não tenho é você. Mateu fechou os olhos, respirou fundo. Senhora, Inés, eu tenho medo. Tenho medo de que um dia acorde e a senhora veja o que eu realmente sou. Um velho pobre que não tem nada para dar, e que se arrependa, e que me mande embora. E eu não sobreviveria a isso. Inés deu outro passo, agora perto o suficiente para tocar. Não vou me arrepender, porque o que você tem para dar é exatamente o que preciso. Você me vê, Mateu. Você me vê. Ele abriu os olhos, olhou para ela, realmente olhou. E pela primeira vez, Inés viu medo, esperança e amor misturados naqueles olhos cor de mel. Inés, se fizermos isso, não há volta. Vão nos odiar, vão nos perseguir, talvez até nos tirem as terras. Deixa tentarem.
Mateu estendeu a mão devagar, como se esperasse que ela sumisse. Tocou o rosto dela com as pontas dos dedos calejados. Toque suave, reverente, como se tocasse algo sagrado. Você é a mulher mais corajosa que conheci. E você é o homem mais honesto. E então, ali no pátio da pequena casa de adobe, sob o sol castelhano de agosto, Mateu Sandoval segurou o rosto de Inés Valderrama com ambas as mãos e a beijou. Foi um beijo lento, hesitante no início, depois mais firme. 63 anos de solidão se dissolvendo naquele momento. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Vamos enfrentar juntos? Perguntou Inés. Juntos, confirmou Mateu. Os filhos cumpriram a ameaça. Entraram com ação judicial pedindo interdição de Inés por demência senil, manifesta evidenciada por comportamento irracional. O juiz, Dom Fernando Gomes, velho amigo da família Valderrama, marcou audiência para setembro. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Toda a sociedade de Salamanca veio ver o escândalo. Rafael, Tomás e Carmen sentaram-se do lado direito, com 2 advogados de Madrid. Inés sentou-se do lado esquerdo, sozinha. Mateu ficou no fundo do tribunal em pé, com o boné na mão. O advogado dos filhos apresentou evidências, testemunhos de vizinhos sobre comportamento inadequado, carta do padre Anselmo atestando declínio moral, e até um médico, pago por eles, que sem nunca ter examinado Inés declarou que mulheres de idade avançada frequentemente sofrem de julgamento comprometido. Quando chegou a vez de Inés, o juiz perguntou: Dona Inés, a senhora deseja se defender? Inés levantou-se, ereta e calma. Desejo, excelência. Durante 26 anos administrei sozinha a finca de Los Valderrama. Os livros de contabilidade que trouxe aqui mostram que a propriedade cresceu de valor em 300%. Contratei 20 trabalhadores fixos, pagando salários justos. Paguei todos os impostos em dia. Nunca tive dívidas. Pergunto: isso é comportamento de pessoa demente? Silêncio. Meus filhos me acusam de comportamento inadequado porque converso com um trabalhador. Mas esse trabalhador, Mateu Sandoval, trabalha honestamente. Paga sua renda, não me pediu nada. Pergunto: onde está o crime em 2 pessoas idosas, ambas viúvas, conversarem? O juiz franziu o senho. Dona Inés, mas a senhora anunciou publicamente que gosta dele. Anunciei e confirmo, gosto dele como pessoa, como amigo, e sim, talvez como mais, mas isso é crime. Tenho 63 anos, excelência. Meu marido morreu há 26. Não tenho mais direito à companhia, a afeto. O juiz olhou para os filhos. Por que vocês realmente estão aqui? Rafael gaguejou. Por quê? Porque queremos proteger nossa mãe, ou proteger a herança. Rafael ficou vermelho. O juiz virou-se para Mateu no fundo da sala. Senhor Sandoval, aproxime-se. Mateu caminhou até a frente, nervoso, girando o boné nas mãos. A senhora Valderrama lhe pediu dinheiro? Terras? Algum bem material? Não, senhor, nunca. E o senhor pediu algo a ela? Não, senhor, só trabalho honesto e... Conversa. Conversa sobre o quê? Mateu hesitou, olhou para Inés. Sobre a vida, senhor. Sobre solidão. Sobre como é difícil envelhecer sozinho. O juiz bateu o martelo. Processo negado. Dona Inés Valderrama está em pleno uso de suas faculdades mentais. A ação é claramente motivada por interesse financeiro, não por preocupação filial. Caso encerrado. Aplausos no fundo do tribunal. As mulheres trabalhadoras de novo. Inés saiu do tribunal, passou pelos filhos sem olhar e foi direto para Mateu. Vamos para casa. Ele sorriu. Para qual casa? Para a nossa. Mateu mudou-se para a casa grande, não para o quarto principal. Aquele era de Inés, mas para o quarto de hóspedes no 2º andar. Não se casaram no papel. Inés quis evitar mais escândalos, mas se casaram em tudo que importava. Os primeiros meses foram difíceis. Mateu acordava às 4 da manhã, por hábito de vida inteira, e não sabia o que fazer numa casa tão grande. Sentava-se na cozinha, desconfortável, até Rosário chegar. Dom Mateu, o senhor não precisa acordar tão cedo. Não é mais meeiro. É senhor da casa agora, dizia Rosário. Não sou senhor de nada, respondia Mateu sem jeito. Sou trabalhador. Sempre fui. Inés percebia o desconforto dele. Numa manhã, desceu às 5, encontrou-o sentado na cozinha, sozinho, olhando para as próprias mãos. Mateu, o que foi? Ele olhou para ela, vulnerável. Não sei viver assim, Inés. Nesta casa enorme, com criados.
sem trabalhar desde o amanhecer até o anoitecer. Me sinto inútil. Inés sentou-se ao lado dele. Então vamos trabalhar juntos. A finca precisa de 2 administradores. Você conhece a terra melhor do que eu. Ensina-me. E assim fizeram. Todas as manhãs, saíam juntos para os campos. Mateu mostrava a Inés coisas que ela nunca notara em 26 anos. Como a cor das folhas de trigo indicava a necessidade de água. Como o cheiro da terra revelava momento de plantar. Como o voo dos pássaros previa chuva. E Inés ensinava Mateu a ler e escrever. Todas as noites, às 9, sentavam-se na sala de estar, à luz de lampiões a óleo. Inés preparava cadernos com letras grandes, palavras simples. Vaca, lia Inés, apontando a palavra. VAQA, repetia Mateu, traçando as letras com mão grande e calejada, língua entre os dentes de concentração. Muito bem. Agora tenta a terra. Mateu escrevia devagar, as letras tortas, mas legíveis. Quando terminava, olhava para Inés com orgulho de menino. Estou velho para aprender, dizia ele. Nunca é tarde, respondia Inés. Com o tempo, criaram rituais próprios. Todas as manhãs tomavam café juntos na cozinha, sentados lado a lado, Rosário preparando pão fresco e café forte. Mateu contava histórias de Zamora, Inés contava histórias dos Valderrama. Riam de coisas pequenas. A galinha que entrou na capela, o cavalo teimoso que se recusava a puxar o arado, o gato que roubava queijo da despensa. Ao meio-dia, paravam o trabalho e almoçavam sob a oliveira centenária, onde se sentaram pela primeira vez. Rosário mandava a cesta com comida, ensopado de lentilha, pão, azeitonas, queijo, vinho. Comiam devagar, conversavam. Às vezes apenas ficavam em silêncio, olhando os campos dourados se estendendo até o horizonte. À noite, depois do jantar, Mateu pegava o violão velho que comprara na feira de Salamanca. Não tocava bem, dedos calejados demais para cordas delicadas, mas cantava as velhas canções de Zamora, desafinado e feliz. Inés sentava-se na cadeira de balanço que fora de sua avó, costurando ou tricotando, e sorria ouvindo. Você canta horrivelmente, dizia ela. Eu sei, mas você sorri quando canto, respondia ele. E numa noite de outubro, quando as primeiras chuvas do outono tamborilavam no telhado, Mateu bateu à porta do quarto de Inés. Posso entrar? Ela abriu a porta, de camisola branca de algodão, cabelos brancos soltos nos ombros pela primeira vez em décadas. Pode. Ele entrou, ficou parado olhando para ela. Inés. Eu posso dormir aqui? Não preciso, não quero, só quero estar perto. Inés estendeu a mão. Vem. E pela primeira vez em 26 anos, Inés não dormiu sozinha. Mateu deitou-se ao lado dela sobre as cobertas no início, vestido, e segurou sua mão. Ficaram assim por semanas, apenas segurando mãos, reconfortados pela presença um do outro. Até que numa noite, Inés virou-se para ele. Mateu, você pode me abraçar? Ele hesitou. Depois abriu os braços. Inés encostou-se nele, cabeça no peito largo, ouvindo o coração bater forte. Mateu a envolveu com cuidado, como se abraçasse algo precioso que poderia quebrar. Pensei que nunca mais seria tocada com ternura, murmurou Inés. Pensei que nunca mais tocaria alguém assim, respondeu Mateu, voz rouca de emoção. E ambos dormiram, o sono profundo de quem finalmente encontrou casa. Um ano depois, em 1926, Rafael apareceu na finca, sozinho, sem advogados, sem raiva, apenas um homem de meia-idade, cansado e arrependido. Mãe, posso falar com a senhora? Inés estava na varanda com Mateu, revisando contas da colheita. Mateu levantou-se para sair, mas Inés segurou sua mão. Fica. O que for dito, pode ser dito na sua frente. Rafael olhou para Mateu, depois para a mãe. Mãe, eu vim pedir perdão, estava errado, completamente errado. Vi a senhora no tribunal, forte e lúcida como sempre foi. Vi a maneira como olha para ele. E entendi, não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre não estar sozinha. E eu a deixei sozinha todos esses anos. Tomás e Carmen também. E agora que vejo feliz, finalmente feliz, percebo o quanto falhamos como filhos. Lágrimas desciam pelo rosto de Rafael. Inés levantou-se, caminhou até ele e o abraçou. Perdoo, meu filho, perdoo. Meses depois, Tomás e Carmen também vieram. Reconciliaram-se. Não completamente. Cicatrizes não desaparecem, mas o suficiente para almoços de Natal, aniversários e conversas respeitosas sobre a finca. Em 1927, Inés e Mateu adotaram informalmente 3 órfãos.
filhos de um trabalhador que morrera em acidente na colheita. Menino de 8 anos chamado Diego, menina de 6 chamada Lucia, e outro menino de 4 chamado Pepe. A casa grande transformou-se. Os quartos vazios ganharam vida. Diego ajudava Mateu nos campos, aprendendo a plantar e colher. Lucia seguia Inés pela casa, aprendendo a cozinhar e administrar. Pepe corria pelo pátio, rindo, perseguindo galinhas. À noite, todos jantavam juntos na mesa grande. Inés, Mateu, os 3 órfãos, Rosário, Esteban. A sala de jantar que fora silenciosa por décadas agora ecoava risadas, conversas, barulho de talheres e copos. Mateu ensinava Diego a ler as estrelas. Sentavam-se no pátio após o jantar, olhando o céu negro salpicado de luz. Vê aquela ali, 3 estrelas em fileira? É o cinturão de Órion. Significa que vai chover em 3 dias, dizia Mateu. Como o senhor sabe, pai? Perguntava Diego. Mateu congelava toda vez que o menino o chamava de pai. Meu pai me ensinou. Agora ensino você. Inés ensinava Lucia a bordar. Sentavam-se na varanda nas tardes de domingo, agulhas e linhas coloridas criando flores em panos brancos. Mãe, quando crescer, vou ter uma finca como a senhora? Perguntava Lucia. Se quiser, minha filha, pode ser o que quiser. Quero ser como a senhora, forte e corajosa. Inés abraçava a menina, coração apertado de amor. Redenção do padre Anselmo. Em 1930, numa tarde de maio, quando os campos de trigo ondulavam dourados sob o vento, o padre Anselmo apareceu na finca. Inés estava no jardim com Lucia, colhendo rosas. Mateu consertava cerca com Diego. Pepe brincava com o cachorro. O padre parou no portão, observando a cena. Uma família, simples, imperfeita, mas cheia de amor. Dona Inés, posso entrar? Inés virou-se surpresa. 5 anos sem falar com o padre. Entre, padre. Sentaram-se na varanda. Inés, Mateu e o padre. Rosário trouxe limonada fresca. Dona Inés, vim pedir perdão. Estava errado. Completamente errado. Julguei-a sem conhecer. Vi vocês 2 juntos agora. A maneira como se respeitam, se cuidam, como criaram essas crianças com tanto amor. E entendi. Amor não tem idade. Dignidade não depende de dinheiro. E felicidade é o maior presente de Deus. O padre respirou fundo. Passei 5 anos rezando pedindo orientação. E Deus me mostrou que estava defendendo tradições humanas, não amor divino. A senhora me ensinou o que é verdadeira fé. Ter coragem de seguir o coração, mesmo quando todos condenam. Inés abraçou-o, chorando. Obrigada, padre. Obrigada. A igreja está aberta para vocês novamente. E se desejarem, posso abençoar esta união. Aos olhos de Deus, já são casados, mas posso oficializar se quiserem. Inés olhou para Mateu. Ele sorriu, segurou sua mão. Queremos, disseram juntos. 5 anos depois, 1930. Naquele verão de 1930, na colheita, Inés e Mateu trabalhavam lado a lado. Ela com 68 anos, ele com 67. Cabelos completamente brancos, corpos ainda fortes mas mais lentos, mãos calejadas entrelaçadas entre uma tarefa e outra. Diego, agora com 11 anos, cortava trigo ao lado de Mateu. Lúcia, com 9, ajudava Inés a amarrar os feixes. Pepe, com 7, levava água para todos. Mateu começou a cantar uma das velhas canções de Zamora, desafinado como sempre. Inés riu. Ainda canta horrivelmente, provocou ela. E você ainda sorri quando canto, respondeu ele, piscando. À tarde, pararam para descansar sob a oliveira. A mesma oliveira onde sentaram pela primeira vez, 5 anos antes. Rosário mandara cesta com comida. Comeram todos juntos. A família estranha, improvável, mas profundamente amada. Pai, conta a história de como conheceu mãe, pediu Pepe. Mateu olhou para Inés sorrindo. Foi numa manhã de março. Eu precisava de trabalho, ela precisava de meeiro, e nenhum de nós sabia que precisávamos um do outro. E aí a mãe se apaixonou? Perguntou Lucia. Não imediatamente, disse Inés, acariciando os cabelos da menina. Levou tempo, porque amor verdadeiro não é raio que cai, é semente que se planta, se rega, se cuida e cresce devagar, mas cresce forte. E as pessoas não ficaram bravas? Perguntou Diego. Ficaram, admitiu Mateu. Muito bravas, mas aprendemos que a opinião dos outros não importa se você tem paz no coração. Rosário comentou com Esteban naquela noite, enquanto guardavam as ferramentas. Nunca vi Dona Inés tão feliz.
50 anos mandando sozinha, e só agora aprendeu a viver. E Esteban respondeu, porque descobriu que poder não é ter, é compartilhar. No outono de 1930, Inés reescreveu o testamento. Dividiu a finca em partes iguais. Um quarto para Rafael, um quarto para Tomás, um quarto para Carmen e um quarto para Mateu, Diego, Lucia e Pepe, juntos, como família. Os filhos não protestaram, aceitaram. E numa noite de dezembro, quando a primeira neve do inverno cobria os campos de branco, Inés e Mateu sentaram-se na varanda, cobertos por manta de lã, observando os flocos caírem silenciosamente. Você é feliz? Perguntou Mateu. Mais do que imaginei ser possível, respondeu Inés encostando a cabeça em seu ombro. Eu também. Passei 62 anos sozinho. Agora tenho você, as crianças, esta casa. Tenho mais do que mereci. Merece tudo, Mateu. Porque tem coração bom. Ficaram assim por horas, em silêncio confortável, vendo a neve transformar o mundo em branco puro. E quando finalmente entraram, Mateu segurou Inés pela cintura. Ela inclinou-se nele, e subiram as escadas juntos. Não patroa e trabalhador, não rica e pobre, apenas duas almas que encontraram no outro a casa que procuravam a vida inteira. Fim, porque a verdadeira nobreza não está no sangue nem no sobrenome, mas na coragem de amar sem medo do julgamento. E porque a dignidade de um ser humano nunca se mede pelo dinheiro que possui, mas pela maneira como trata aqueles que nada têm para oferecer, além de seu coração honesto e suas mãos trabalhadoras. Inés e Mateu provaram que o amor, quando chega na maturidade, não é menos, é mais profundo, mais verdadeiro, mais consciente, porque foi escolhido, não imposto, porque foi construído, não herdado, e porque foi vivido apesar de tudo e de todos, com coragem, paciência e a certeza de que nunca é tarde para recomeçar.